Existe um tipo de pessoa que o mundo admira, mas não entende. Ela é controlada, centrada, parece forte o tempo todo. As pessoas confiam nela, se apoiam nela, dizem que ela é madura, equilibrada, confiável. Mas o que ninguém percebe é que por trás dessa estabilidade existe uma dor profunda, a dor de quem precisou crescer antes da hora. Se você é do tipo que sempre teve que dar conta de tudo, que aprendeu a ser forte porque não tinha escolha, este vídeo é para você. Porque hoje nós vamos mergulhar na psicologia do filho responsável demais, aquele que virou adulto antes de viver a infância. E se você sente que está prestes a se reconhecer em cada palavra, já se inscreve agora no canal. Aqui, a gente entende o que o mundo finge não ver, as feridas invisíveis de quem parece bem demais. A história desse tipo de pessoa não começa na força, começa na carência. Em casas emocionalmente frágeis, a criança percebe cedo que há algo fora do lugar. Talvez um pai ausente, talvez uma mãe sobrecarregada, talvez um ambiente cheio de tensão. E quando o caos se instala, ela faz o impensável, tenta salvar todo mundo. Ela se torna o pequeno adulto da casa, cuida, observa, silencia, aprende a entender os humores, os olhares, as mudanças sutis de voz. Vive em alerta, pronta para evitar o próximo desastre. E é assim que, sem perceber, troca a infância por estabilidade. A psicologia chama isso de parentificação, quando a criança assume o papel emocional de um adulto para manter o equilíbrio do ambiente. E no começo, parece funcionar. Ela é elogiada, respeitada, admirada por ser diferente das outras crianças. Mas o que ninguém percebe é o custo disso. O coração dessa criança se endurece antes de entender o que é leveza. Com o tempo, ela aprende que a única maneira de ser amada é sendo útil. Então, faz de tudo para não decepcionar. E, ao mesmo tempo, cria um medo quase irracional de precisar dos outros. Afinal, ninguém estava lá quando ela precisou. Esse é o paradoxo do filho responsável demais. Ele sabe cuidar, mas não sabe ser cuidado. Sabe consolar, mas não sabe pedir consolo. Sabe resolver, mas não sabe descansar. E vive com a sensação constante de que, se baixar a guarda, tudo desaba. Dentro dele, existe uma culpa antiga. Uma voz que diz: se algo deu errado é porque eu falhei. É um tipo de culpa que não tem base racional. É uma culpa emocional construída ainda na infância, quando ele acreditou que era sua responsabilidade manter o mundo de pé. Essas pessoas crescem com uma sensibilidade aguçada. Percebem tudo, sentem tudo, antecipam tudo. São hipervigilantes. Vivem tentando controlar o que não podem porque acreditam que, se preverem o caos, talvez possam impedir a dor. Mas controlar o mundo tem um preço. Esgota a alma. E esse esgotamento não é físico, é existencial. É o peso de viver em modo de sobrevivência emocional o tempo todo. Carl Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. E o filho responsável demais conhece bem esse inferno silencioso, o de se sentir necessário, mas nunca verdadeiramente amado. Quando adulto, ele atrai relacionamentos onde o padrão se repete. Vira o cuidador, o terapeuta, o ombro amigo. Escolhe parceiros frágeis, emocionalmente dependentes ou distantes, porque é o tipo de amor que reconhece. E, de novo, ele se torna o pilar. O porto seguro, o que resolve, sustenta e compreende. Mas, no fundo, ele só quer o que nunca teve: poder descansar nos braços de alguém sem medo de ser abandonado. Essas pessoas têm dificuldade em aceitar ajuda. Acham desconfortável quando alguém as cuida, porque o cérebro aprendeu que depender é perigoso. Mesmo quando estão exaustas, dizem: tá tudo bem. Mesmo quando estão quebradas, insistem: eu aguento. É como se amar significasse sempre dar mais um pouco, mesmo quando já não há nada para dar. E quando finalmente desabam, não sabem como pedir socorro, porque ninguém nunca veio. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo com um sim. É só uma palavra, mas carrega uma verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir.
Às vezes, reconhecer a dor é o primeiro passo para finalmente se libertar dela. O filho responsável demais também se sabota sem perceber. Ele sente culpa quando algo é fácil. Estranha o descanso, desconfia da paz. Sente que se não estiver lutando, algo está errado. É a mente condicionada ao caos, incapaz de acreditar que a leveza é merecida. Por isso, mesmo quando tudo está bem, ele cria problemas que não existem. Não por querer sofrer, mas porque o cérebro só conhece esse caminho. Ele se sente vivo quando está consertando algo e vazio quando tudo está tranquilo. A neurociência explica isso através do sistema nervoso autônomo. Quando você vive muito tempo em alerta, o corpo se acostuma à adrenalina do estresse. E quando a calma chega, o sistema entende como ameaça, não como alívio. Por isso, o descanso parece perigo, o amor parece risco, a felicidade parece instável. Esse tipo de pessoa desenvolve um perfeccionismo silencioso. Não porque quer ser o melhor, mas porque quer evitar críticas. O perfeccionismo é a tentativa de controlar o imprevisível, de garantir amor através do desempenho. E o amor que depende de desempenho nunca é descanso, é dívida. Por fora, o filho responsável demais parece forte. Por dentro, está sempre se cobrando. E, o mais cruel, é que ele não percebe que carrega dentro de si a criança exausta que só queria colo. Há uma solidão única em quem cresceu cuidando dos outros. É a solidão de nunca ter sido cuidado. É o vazio de quem aprendeu a consolar sem nunca ter sido consolado. E essa solidão se manifesta nas pequenas coisas. O desconforto com elogios, a dificuldade de pedir ajuda, o medo de decepcionar. É um tipo de prisão invisível construída com os tijolos da própria bondade. Essas pessoas costumam ser altamente empáticas, mas também se atraem por dor. É como se o sofrimento dos outros fosse um espelho familiar. E o problema é que, ao tentar curar o outro, revivem a própria ferida. Com o tempo, o corpo começa a cobrar. A exaustão se transforma em sintomas físicos: tensão, ansiedade, insônia. O cérebro saturado envia sinais de alerta que o coração emocional se recusa a ouvir. E um dia, de repente, o colapso chega. A queda emocional que ninguém entende, porque afinal, ela sempre pareceu tão bem. A verdade é que o filho responsável demais nunca parece vulnerável, até que o corpo decide contar a verdade. Se esse tema te toca, compartilha este vídeo com alguém que também aprendeu a ser forte cedo demais. Às vezes, o que salva não é entender a dor, é não se sentir sozinho dentro dela. Mas há uma parte bonita nessa história, porque o mesmo instinto que te fez sobreviver pode, agora, te ajudar a se curar. A mesma sensibilidade que te fez carregar o mundo pode te ensinar a cuidar de si. A cura começa quando você percebe que não precisa mais ser o herói de ninguém. Que está tudo bem não saber, não conseguir, não resolver. Que o amor não precisa ser conquistado, pode ser recebido. A terapia chama esse processo de reparentalização. É quando o adulto aprende a fazer por si o que os pais não fizeram. É um trabalho lento, mas profundamente libertador. Você começa a dizer a si mesmo o que nunca ouviu. Eu te vejo. Você fez o melhor que podia. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Com o tempo, o cérebro reaprende a confiar. O corpo desaprende a culpa. O coração descobre o que é amor sem medo. E pela primeira vez, aquela criança interior, a que segurou o mundo sozinha, pode finalmente soltar o peso. O caminho de quem foi o filho responsável demais não é sobre desistir da força. É sobre aprender a ser forte sem se abandonar. É sobre entender que maturidade não é carregar tudo. É saber o que deixar cair. E isso exige coragem, porque às vezes, soltar é o gesto mais revolucionário que alguém pode fazer depois de uma vida inteira de controle. Então, da próxima vez que sentir culpa por descansar, lembre-se, você está reprogramando anos de sobrevivência.
Está dizendo ao seu corpo que o perigo passou. Está voltando para casa. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não a de não precisar de ninguém, mas a de finalmente poder confiar. No fim, a dor do filho responsável demais é também a semente da sua compaixão. Quem carrega o peso do mundo aprende a enxergar as dores dos outros com olhos diferentes. Mas agora é hora de enxergar a própria. Você não precisa ser o pilar o tempo todo. Às vezes, ser humano é o bastante. E se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o seu like, comenta aqui o que mais te tocou e compartilha com alguém que ainda acredita que ser forte é nunca fraquejar. Porque às vezes a verdadeira força está em admitir: eu cansei de segurar tudo sozinho. E é nesse cansaço que finalmente a cura começa.